Olá traders, eu sou Thiago Bizzi e esse é o Farol LS referente ao pregão do dia 7 de abril de 2016, quinta-feira. Vamos às movimentações do mercado. A gente tem na tela o gráfico diário do índice Bovespa. A gente teve uma alta de 0,87%, formando um candle meio xoxo, né? Que é um candle vazado, é um candle de alta, mas não sugere mudança na direção de curto prazo dos preços, que é de baixa, né? A gente segue com o volume bastante baixo, tá? Hoje foi um pregão nervoso, sem sair do lugar. A impressão que deu foi que o mercado está esperando alguma coisa, né? E a gente está numa situação agora um pouco desconfortável do ponto de vista de swing trade. A expectativa é de baixa, ela vem sendo de baixa desde que ficou mais clara a formação de cunha a partir do dia 30. A gente teve um movimento significativo de queda, e quem não aproveitou, né, para se posicionar na venda lá atrás, agora fica difícil de se posicionar na venda porque o mercado já andou um tanto, né? O alvo fica aqui, o alvo de curto prazo fica na faixa aqui dos 47 mil pontos, nesse fundo da metade de março, podendo talvez o mercado engrenar num movimento mais forte se romper esse patamar. Daí o próximo alvo seria a faixa dos 43.825, mas a princípio já passou do ponto para posicionamentos na venda, e ainda é muito cedo para se pensar em posicionamentos da ponta compradora, pelo menos do ponto de vista de gráfico diário, né? A média de 21 períodos vira para baixo, a gente não bateu nenhum suporte, os candles não são significativos, não mostram força, então isso favorece a continuidade da queda, o volume é muito baixo. Do ponto de vista de trade, a gente tem que torcer mesmo que o mercado vá para baixo. Se o mercado conseguir buscar os 47 mil pontos, daí vai ser bom, porque ele cumpre um alvo de baixa, alcança um suporte, e ali provavelmente o mercado teria a confiança para entrar na ponta compradora, claro, se houvesse sinal, tá? Você pode até perceber que ao longo dos últimos 3 faróis, eu acho, a gente não teve mais indicação de trade ali nas listagens, pelo menos nada significativo, porque o mercado realmente não está dando. Esse é um momento que o melhor a fazer é ficar quieto, ou tu tem posição, ou tu ficar quieto aguardando um cenário mais claro, tá? Bem, essa nossa altinha modesta de hoje pode até ser significativa se a gente olhar aqui o fato do mercado americano ter caído significativamente. Se ignorou completamente o candle altista que se formou ontem, ele não teve acionamento pela superação da máxima. A gente está olhando aqui o gráfico do Dow Jones, o mercado caiu e já toca aqui na mínima média móvel de 20 períodos esse patamar de suporte, mas há espaço para um pouco mais de queda no mercado americano, no S&P 500 futuro também, ok? Bom, voltando aqui para o nosso mercado, vamos olhar o gráfico do mini, o INJ16. A gente também aqui continua vendo o mercado indo para baixo, sombrinhas superiores. A expectativa é de queda. No intraday, nós identificamos desde anteontem um canal de baixo. A expectativa pro pregão de ontem era realmente um movimento lateralizado, sem romper o fundo do dia 5, para que o mercado se aproximasse da LTB, marcasse melhor esse patamar de suporte, então pudesse romper talvez no pregão de hoje. Mas no pregão de hoje, de novo, nós não tivemos esse rompimento. O mercado iniciou o dia meio animado, mostrando aqui uma barra elefante, talvez pela questão aí da homologação da delação dos caras da Andrade Gutierrez, né? A gente teve uma barra elefante que sinalizou até uma compra. A gente tinha boas características nessa barra aqui. O acionamento dela estava perto da média móvel de 20 períodos, teve bom volume, é uma barra significativa e sai de uma zona de suporte. E, enfim, quem entrou aqui acabou vendo uma marcação de topo na linha d'água de ontem, onde a gente também teve esse topo. A partir disso, ficou claro que essa aqui era a zona de resistência significativa. O mercado veio corrigindo, acabou estopando pela média móvel de 9.
Como gift, a gente discutiu isso na LS Live, se valeria a pena entrar. Não acho que valeria a pena, porque a entrada do gift veio nesse candle aqui, ó, que tocou a média móvel de uns períodos. A gente está muito próximo de uma resistência que é importante. Valeria muito mais a pena esperar realmente o rompimento dessa faixa aqui dos 49.050 pontos. Mesmo quando o mercado fez esse movimento aqui, né? Rompendo a LTB, que também é uma cunha. Também se vislumbra aqui uma cunha. Então não valia a pena buscar essa entrada aqui. Vale a pena entrar se o mercado de fato conseguisse mostrar um rompimento. Não conseguiu mostrar, o mercado foi para lugar nenhum. Né? E pelo menos agora a gente tem um cenário que na minha leitura está um pouco mais claro. Pelo menos para cima, a gente tem essa zona a ser rompida, com a possibilidade de ter a média móvel de 200 atrapalhando, mas esse é o ponto para acreditar na capacidade do mercado subir, né? E nós temos esse patamar aqui de suporte que poderia ser melhor testado. Agora como o mercado fez um rompimento, uma tentativa de rompimento aqui, né, a gente traz o suporte um pouco mais para baixo. Talvez o ideal seria o mercado testar mais uma vez antes de produzir um rompimento realmente significativo. Mas enfim, é o rompimento desse patamar aqui que abriria espaço para a continuidade do movimento de queda em busca daí desta zona. Hoje foi um dia bem chato de pregão. Nós já vimos aí o mercado americano, mas acho que vale a pena mostrar isso aqui. Esse é o gráfico do S&P 500 futuro, né? A gente teve aqui uma formação bem simétrica, ombro, cabeça, ombro, ombro, cabeção, ombro, né? O mercado tinha essa zona de suporte, esse patamar foi rompido, né? E já foi testado até como resistência. Então a expectativa é de continuidade do movimento de queda para o mercado americano. Apesar de já estar bem próximo da média móvel de 20 períodos, acho que ele insiste um pouco mais nesse movimento de queda. No intradiário do Dow Jones também já rompeu esse suporte, a expectativa seria de queda até aqui. Bom, no dólar, o dólar está numa região incômoda, né? O dólar está fraco. A gente já viu a mostra disso ontem, né? A gente teve esse engolfo de baixo em cima do topinho aqui do mês de março, do final do mês de março. Apesar disso, eu ficava com o pé atrás e buscar a venda sobre essa perda mínima, não houve. O dólar voltou a insistir no movimento de alta e achava que isso realmente ia acontecer. E, enfim, agora que ele está na resistência de verdade, está bem claro aqui qual que é o ponto de resistência, já ficou claro também no intraday. E se o dólar a partir de agora conseguir romper as máximas recentes, daí a gente deve ter mais um ciclo de alta em busca dessa zona aqui em cima, né? Para depois provavelmente oferecer oportunidades de venda novamente, tá? Ou ele se mantém dentro dessa congestão e mais adiante oferece o rompimento de suporte, que é o que eu acho que vai acontecer mais para frente. No intraday de hoje, o dólar gerou um WDOK 16, caramba. O dólar ontem veio desenvolvendo esse movimento de queda, chegou muito próximo desse suporte em gap que foi fundo do dia 5, né? E hoje ele abriu num gap de alta, né? Passando por cima da média móvel de 20 períodos e consolidou numa ilha. Tem sombras grandes essa ilha, mas todas as sombras são favoráveis ao trade da ilha, que é um acionamento para cima, tá? Então o cara dava para ser mais agressivo aqui, buscar trade na violação ou esperar o fechamento. E o dólar foi lá buscar a máxima do dia 6 e ali marcou agora uma resistência bem importante, tá? Então, se o dólar conseguir romper essa região aqui, deve prosseguir no movimento de alta em busca daquele ponto que nós vimos no gráfico perpétuo. E reparem no canal de alta que nós temos. Isso provavelmente ajuda a dosar os movimentos de alta e correção daqui para frente, tá? Então, hoje a gente teve um day trade bom no dólar. Minha expectativa para amanhã é que o dólar insista no movimento de alta, tá? No juro beliscou a máxima, né, recente, mas ainda não conseguiu romper essa consolidação, essa ilha. Se romper aqui, pode ver um movimento de alta, mas eu não levo muita fé. Acho que esse gráfico está mais propenso a continuar no movimento lateral por mais tempo. Até porque se a gente tiver um candle rompendo essa região, vai estar esbarrando nessa banda de Bollinger que está ainda bastante aguda
para baixo. Geralmente o ideal é quando a banda já está lateralizada e o candle que rompe consegue abrir com facilidade essa banda, tá? E não agredir a banda. Enfim, indo para os papéis, a Vale segue indo para lugar nenhum, mas ela está pesando. Eu já mencionei isso, a gente consegue vislumbrar essa cunha, não ficou muito claro rompendo ela para baixo. Compra na Vale pode surgir se a gente tiver o rompimento dessa faixa de resistência com queda forte e volume, e venda pode surgir no rompimento dessas mínimas aqui para baixo, com o alvo daí no fundo de março. Mesma coisa na Vale 3, só que ela tem uma movimentação mais em formato de triângulo simétrico. As bandas são estreitas, logo deve abrir para cima ou para baixo. Para o lado que abrir, a gente deve ter um movimento interessante. Petrobras vai criando mais importância nesse suporte curto prazo, suporte intermediário aqui em torno dos 7,50. Tá? Percebe que os preços já estão bem estreitos abaixo de todas essas médias aqui. Se a gente, e as bandas já estão mais ou menos lateralizadas, se a gente tiver o rompimento desse fundinho, provavelmente a Petrobras dá uma pancada para baixo em busca do fundo de março, podendo oferecer um trade curto. Trades na ponta compradora, acho que só valem a pena serem tentados acima dos 9 e tanto. Antes disso, o papel tende a uma congestão. PTR3, basicamente o mesmo cenário, mas a PTR4 me parece um pouco mais bonitinha, ela tem um pouco mais de espaço para andar abaixo deste suporte aqui. Ambev, gráfico bastante bagunçado. O ideal seria que ela viesse testar esse patamar de suporte para achar um chão e a partir daí poder desenvolver um movimento mais consistente de retomada da tendência de alta, né? Ou até buscar esse suporte mais aqui embaixo. Nada a ser feito por enquanto. O setor de siderurgia, a Gerdau segue caindo. Agora vira a média móvel de 9 para baixo. Deve buscar a média móvel de 21 períodos. E como eu venho dizendo, talvez alcançar essa região entre os 5,60 e os 5,40. Então realmente a gente acertou em relação a esse topo aqui. CSNA ainda se mostra forte, apesar do candle de baixo de hoje, tem um movimento lateral e não sugere qualquer tipo de operação, melhor ficar de fora. Os Minas rompeu esse patamar de suporte, há espaço para continuar o movimento de queda, mas não é o papel mais aconselhável para botar dinheiro. Setor bancário, Bradesco segue segurando aqui em cima dos 25,90, 26 reais. Se romper, deve buscar daí a faixa dos 24,50. Mas é verdade que já começa a ser pouco espaço para um trade. Mas acho que a gente chega aqui, talvez o papel vá além, talvez venha buscar a média móvel de 200. Enfim. Aqui não é ponto de compra, apesar de estar em cima de suporte. No máximo, talvez uma operação de intraday, tá? Que ainda não surgiu. E operações realmente de posição mesmo, né, para ficar posicionado somente no rompimento desse topo que foi formado, ou caso fique muito claro que o mercado achou um suporte importante no fundo de março, okay? Porque o viés é altista. Itaú já testa o seu patamar de suporte, mas não sugere ainda a reversão. A gente tem um doji aí, mas que não é lá muito bonito. O volume está muito baixo. Tá? O que a gente precisa ver para entender que o mercado se definiu, pessoal? A gente precisa ver o mercado saindo desse marasmo que vem apresentando mais recentemente e mostrar força em algum lugar. A gente quebrar esse padrão de diminuição do volume e mostrar um candle de alto volume numa direção. Quando a gente visualizar isso, a gente vai ficar mais seguro da direção do mercado. Tá? O simples fato de estar num patamar de suporte, fazer um candlezinho de definição, talvez um padrão de reversão, alguns podem chamar isso de arame, mas não está muito legal, não é o suficiente para a gente montar uma operação segura aí. Banco do Brasil estava com cara que ia buscar o fundo aqui de março, mas hoje já volta, por exemplo. Então a movimentação está muito errática dentro dessa congestão. Fica difícil de buscar operações. Outros ativos.
Eu botei na lista com gás ontem, mas esqueci de mencionar ela. Tá? Nós vimos um bom trade em Congás. Eu ajustei o gráfico aqui para proventos, tá? Nesse rompimento. Foi um tradezinho legal, cumpriu o alvo esperado por volatilidade. E agora o papel volta e testa o patamar rompido. Fez um candle meia boca ontem. Alguns poderiam ver entrar na superação dessa máxima, mas, como eu venho dizendo, no cenário atual do mercado, o ideal não é fazer isso. Vendo o papel nessa zona, que é interessante, esperar um candle que demonstre força. A partir desse candle que demonstra força na direção desejada, as coisas se alinharam, daí a gente busca operações. A gente pode pagar um pouco mais caro para fazer a entrada, mas a gente vai ter muito mais probabilidade de acertar esse trade. Se o sujeito buscou operação na Congás, já está numa situação desconfortável aqui. Tá? Continua num ponto interessante, mas ainda está devendo um sinal mais forte de entrada. Só um instante. Okay. FESA 4, um papel que a gente falou ontem, de liquidez menor, mas que fez um sinalzinho interessante, um gap de fuga, com bastante volume, foi acionado hoje, subiu 4%, e tem toda a cara de prosseguir nesse movimento de alta. Tem como resistência e alvo a faixa entre 8,95 e 9,25. HGTX. Fazer um candle bonitinho ontem, um martelo em cima de um fundo anterior, em cima da média móvel de 200, da média móvel de 50, já um tantinho afastado da média móvel de uns períodos, em cima de uma LTA. Né? E o volume foi acima da média. Tudo isso não parecia o suficiente para a gente fazer posição às cegas. Tá? O ideal seria o quê? Ver o papel mostrando no intraday algum setup alinhado com esse cenário. A gente acompanha hoje ao longo do pregão, o papel não conseguiu demonstrar nada que justificasse uma operação na ponta compradora no intraday. Melhor ficar de fora. Tá? O papel recuou legal. E agora não está mais interessante. Né? Ele vem fechando abaixo esse fundo, pode dar continuidade, então agora é um movimento de queda. O fato de dar um sinal tecnicamente razoável, consistente, e falhar esse sinal, pode ser sempre o gatilho para continuidade desse fluxo de movimento, que nesse caso é de baixa, porque vai ter gente entrando aqui, tomando stop, se frustrando, e quem estava avaliando o papel, como eu, vê esse movimento e diz, opa, já não vale mais a pena entrar, eu quero ver o papel chegando num próximo patamar de suporte para daí renovar meu interesse no papel. Então, pode dar continuidade ao movimento de queda agora. Hipermarcas. Chamou atenção para o candle aqui do dia 5, a forma como reagiu no dia 6 não foi legal, apesar de ter sido um candle vazado. Hoje começa a chamar um pouco mais a atenção, porque dá uma balançada maior, é um candle de maior amplitude, toca mais claramente nesse topinho anterior, né? E começa a insinuar que está saindo esse movimento de queda, porque a gente já consegue perceber o que? Máximas mais altas. Muita gente não dá muita atenção a isso. Isso é interessante para a gente entender que um movimento ficou para trás. O ideal era a gente ter também mínimas mais altas, máximas e mínimas mais altas. Fica mais claro que esse movimento, a LTB, esse movimento foi rompido. Ainda acho que não vale a pena trade aqui, mas agora o papel está um pouco mais propenso a fazer um movimento de alta. Eu me interesso por hipermarcas, mas dado o cenário, eu prefiro esperar o rompimento desse movimento. Dessa correção que é meio lateral, né? A gente não tem muito espaço para operar com uma correção, então é melhor operar o rompimento. Estatisticamente, o rompimento tem melhor probabilidade de acerto, pelo menos dentro dos modelos que a gente opera, dentro das minhas estatísticas. Isso é para mim, é para o Leandro, enfim. JBS, eu estou mais lento hoje. JBS fez um rompimento tecnicamente interessante aqui, desse suporte, indicando continuidade do movimento de queda. Não tinha aluguel, era papel para a gente olhar no intraday e buscar algum trade. E a gente veio acompanhando a congestão que se formou, alguns pregões, e o papel rompe e não rompe. Ele rompe um pouquinho e volta, daí rompe um pouquinho e volta, nunca dando o candle óbvio de rompimento. Né? Hoje, por exemplo, rompeu, ficou um pouquinho esticado, a gente buscaria a entrada de meia posição pela perda, a confirmação aqui do rompimento pela perda mínima, daí o mercado voltou para dentro. Então, quando isso vai acontecendo,
a gente tem que se perguntar se não tem um alargamento reto. E nós temos um alargamento reto em JBS que foi no finalzinho do pregão rompido para cima. Então é bem possível que agora a JBS apresente um processo de pullback para testar de novo esse patamar rompido. Não estou dizendo que o papel vai subir loucamente, só que ele deve testar essa linha aqui que foi rompida, talvez para daí dar a retomada do movimento de queda em busca do fundo de janeiro. Não acho que vale a pena a compra de retorno à média aí, mas a minha expectativa agora favorece até um movimentozinho de alta na JBSS. Klabin segue caindo, não dá sinal de reversão, já está bem sobrevendida. A gente tem um índice de afastamento de 43%, é bastante no histórico dela, só. São poucas vezes a gente ficou mais do que isso. Aqui foi um desses momentos. Mas olhando para o passado, a gente não vê um ponto muito claro aqui que dê suporte a esse movimento, né? Então, o que a gente pode fazer? A gente pode fazer a extensão alternada desse movimento. Essa perna projetada a partir desse topo nos dá um alvo ali próximo de 17, 16,93. Chegando lá e dando sinal de reversão, melhor ainda. Fico mais confiante numa reversão, numa oportunidade de um trade de retorno à média. Mas a verdade é que com esse nível de afastamento, qualquer sinal com bom volume já interessa bastante. A SUSB5 não dá um bom sinal, ela recém rompeu, está próximo ao fundo anterior, não é o ideal. O ideal é que o papel siga caindo e venha buscar o fundo do comecinho de 2015, lá próximo de R$10. E a Fibria está mais travada, ela está mais próxima de um suporte, mas ela não tem esse caráter de papel esticado, então não é um papel bom para buscar trade de retorno à média, tá? Lelis Blanc rompe hoje essa consolidaçãozinha, esse retângulozinho, percebe que as bandas estavam bem estreitas e agora elas começam a se abrir. Esse papel pode desenvolver um movimento de queda bacana, como está se desenhando agora em PDGR. A gente já identifica um canalzinho de baixo, então deve seguir no movimento de queda, devolvendo essa alta louca que teve de janeiro a fevereiro. Lembro que aqui nós identificamos uma tremenda possibilidade de ter sido uma exaustão e de fato foi, né? PDGR segue caindo, hoje mais 11% de queda, então a gente tem aqui um desenho de uma haste bandeira. Então vou fazer a projeção que a gente não fez antes. Então teria um alvo provável aqui em 264, mas acho que vem além disso até, tem boas chances de ir além disso. RADL3. O papel ontem chegou na média móvel de 21 períodos, fez um candle de pequena amplitude. Isso dá grande chance de ter um candle de grande amplitude. Pequena amplitude, não só de corpo, mas também de candle inteiro. Forte candle a seguir, não sabe para qual lado. A tendência é de forte alta já há bastante tempo, né? E repara que o papel fez um monster gap. E a gente estava de olho nesse papel, eu imaginava que a pancada ia ser para baixo, porque a gente tinha um opening power breakdown para ser acionado, só que o mercado pulou completamente. Na superação da máxima acionou o monster gap e foi fluindo forte no movimento de alta. Se tivesse chegado nesse topo aqui do dia 30, era um bom ponto, um ponto muito bom para buscar um trade de retorno à média. Não chegou lá, mas ofereceu um Twin Towers. O importante do Twin Towers é ter esse padrão aqui, dois candles que se destacam, por serem grandes, serem basicamente corpo, né, os dois com bom volume e boa amplitude. Tivemos um bom volume para aquele momento, perdeu a mínima, fez um bom movimento corretivo. Mas a RADL mostra força aí, e talvez até consiga romper o topo anterior. Mas como a gente está em cima do topo anterior e o cenário geral de mercado não é lá tão favorável, eu prefiro não fazer nada, torcer por uma congestão e buscar o rompimento dessa congestão. Rumo vinha sinalizando, né, uma boa chance de fechar esse gap, vir testar o fundo aqui da metade de março, e hoje tem o papel dar uma paulada de 17% e chegou lá. E, bem, não vejo nada a ser feito no momento. O bom é estar de fora desse papel. Aquelas compras que foram mencionadas aqui, né, e principalmente aqui, se não foram estopadas aqui tinham que ter sido estopadas. O risco cresceu muito. E novas compras somente no rompimento dos R$4, que agora ficou bem mais distante, né? E por fim, SLC3 está rompendo um patamar de suporte nos 15,50. Patamar longo.
se de fato for embora, próximo suporte aqui na casa dos 13,30. Mas 13,30. Olhando o semanal, está dentro de uma congestão bem clara. Sei lá, não acho que vale tanto a pena o trade, mas chama atenção para possibilidade. E é isso, pessoal. É isso que é o vídeo mais interessante do pregão de hoje. Esperamos para um pregão mais agitado amanhã, sexta-feira. Vou ficando por aqui. Até amanhã.